Aqui tá gravando. Ai, tô com uma carinha de bunda, né? Não, tá. Só pra começar? Silvia, quantos anos tu tem? Não vou responder essa pergunta. Então, vamos lá. Preciso da data de nascimento. 5.4. Não. A data de nascimento. 17 17. de 8 É de agosto. de também. 61. Tá, e quando despertou essa vontade, assim, de ser jornalista? Olha, quanto a minha mãe, eu era, sei lá, eu devia de ter uns 4, 5 anos, tu não tem noção do que eu fiz. Eu abri um radinho de pilha na época, e aí me perguntaram, o que tu tá fazendo? Tô querendo tirar os bonequinhos que falam daqui de dentro. Mal eu sabia que algum tempo depois eu seria um desses bonequinhos, né? Porque em função da rádio, assim, que a rádio sempre foi a minha cachaça, a minha paixão, a minha escolha, né? Pela profissão, porque na época a gente fez eu acho que foi uma das primeiras edições que a RBS fez de projetos Caras Novas. Sim. E aí eles selecionaram 5 alunos da PUC, 5 da URGS e 5 da Unicinos. Entre esses da Unicinos, eu. E a gente escolhia o veículo, né? Porque eu escolhi rádio, né? Então, se deu mais ou menos assim, né? E, claro, somada ao quê? Ao ódio total à matemática, né? Uma dificuldade imensa com números. Acho que é universal. Muito, isso. assim. E gostar muito de escrever, né? Mas esse escrever é muito relativo, porque o teu escrever no jornalismo, eu fiz muita economia e política. Então, era 1, 2, 3, 4 ponto. É algo muito sisudo, né? Até porque eu trabalhei muito no Correio do Povo, na Rádio Guaíba, Sim. que eram veículos, né? De um perfil bastante sisudo. Então, depois, muito tempo depois, eu vim escrever com mais liberdade, uma coisa mais solta, mas foi assim que tudo começou. Sim, mas a escolha da faculdade, assim, como é que tu escolheu? Foi por causa de matemática que tu... Foi, basicamente. Basicamente. E quando tu... Eu tinha um professor de matemática no chão, que era o nosso segundo grau, hoje chamado ensino médio, Sim. que ele era assim hiperativo, ele escrevia com uma mão, apagava com a outra e tomava conta de todo o quadro. Meu Deus. E eu, aquilo ali acumulava a minha falta de entendimento, eu entrava em pânico quando aquele homem entrava na sala, entendeu? Então eu digo, não posso fazer qualquer curso que me exija exatas, né, como o pessoal diz. Aí fui para as humanas, tentei, diga-se de passagem, meu primeiro vestibular foi para psicologia, né? Daí não gostei, fiz 2 semestres e acabei embarcando no jornalismo, felizmente. E quando tu escolheu jornalismo, teus pais não ficaram meio bravos, assim? Porque tem pais que não gostam muito de humanos, né? Meu pai, como era sindicalista, depois foi político, etc. E tal, meu pai disse assim, que jornalismo? Pra que isso? Tem que fazer direito. Direito, sabe? E te digo uma coisa, Júlia, ele não estava tão errado assim. Porque depois, eu tenho uma filha de 16 anos, quando eu descobri que eu estava grávida dela, eu estava fazendo direito. Eu fiz 2 anos de direito e quero terminar ainda. Acho um curso bárbaro. Eu não sabia disso. Mas o jornalismo foi uma opção bem consciente. Sim. E bem apaixonada, porque tu faz jornalismo de uma forma diferente, né? Não imagino, assim, com todo o respeito que eu tenho por um economista, por exemplo, ele começar a faculdade de uma forma apaixonada. O jornalismo tu começa, né, de uma forma bem diferente, bem emocional. E a tua mãe não falou nada, assim, também? Não. Ai, que bom, né? E qual foi a matéria mais importante, assim, pra ti, que tu fez na tua vida? Foi tanta coisa, mas pegando, assim, uma palavra da moda, que é impeachment, foi o impeachment do Collor. Sim. Né? Toda aquela, ao vivo, aquele grande comício que teve no centro de Porto Alegre. Eu estava num dos edifícios mais altos ali, nos arredores, é claro, do Largo Glênio Pérez. Foi uma coisa muito doida, assim, foi o dia inteiro, uma coisa muito emocionante, sabe? Sim. E até se questiona, né, com o impeachment, entre aspas, que está se vivendo agora, né? Mas foi uma das matérias mais importantes que eu fiz. Assim, só imagino, né? Ter vivido esse momento. E sobre toda a tua carreira, assim, no jornalismo, tu trocaria por alguma outra coisa? Tu se vê fazendo outra coisa que dê mais dinheiro, por exemplo? Porque jornalismo a gente sabe que
Não é tão lucrativo assim. Né? Por esse lado, como que tu vê eu isso? tenho meu filho Matheus, que é o meu filho mais velho, que tá com 25 anos, que aliás está fazendo cinema, também foi pro lado da arte. O Matheus devia ter uns 4 anos, ele engatinhando foi numa lixeirinha assim, na cozinha, e pegou um papel e colocou um papel ali. Quando eu vi ele no meu contra-cheque, eu disse, meu Deus, esse menino já sabe ler. Meu Deus. Não tinha 4 anos ainda. Ou seja, dinheiro e jornalismo realmente não tem muito a ver, né? Eu não teria outra profissão. Não. Não teria. Nem por todo o dinheiro do jornalismo, mundo, não me arrependo em momento algum, com todos os contra-cheques da vida. Sim. Sabe? Mas não faria outra coisa. E tu tá passando por um momento bem complicado, né? Que a doença de Parkinson foi diagnosticada. E como é que foi, assim, receber a notícia que tu tava com a doença? Quando que foi? Recebi em 2009 o diagnóstico, né? E a doença do mal de Parkinson, que eu me nego, né? Eu apelidei o mal de Parkinson de PKS, tem que patentear. Também o jornalismo se fez presente. Sim. Quem recebeu a notícia foi a jornalista Silvia do Canto, não a paciente Silvia do Canto. Por quê? Porque eu acho, Ju, que nós, jornalistas, vivemos sempre na terceira pessoa. Nós sempre estamos analisando, averiguando, criticando, formando um senso comum. Tu chega num ambiente, tu é primeiro jornalista, né? Então o jornalismo me ajudou pra caramba, meu jornalismo me ajudou muito no diagnóstico. Aí eu me tornei uma ativista do Parkinson, é claro, em função do jornalismo. Frequento as instituições, as entidades todas que tem. Escrevo muita coisa, estou escrevendo um livro, né, que eu pretendo lançar esse ano ainda, sobre o PKS. Enfim, por ser jornalista, eu posso te dizer que eu adquiri uma certa isenção da doença. Como disse meu terapeuta, eu até um nome inventei, né? Que eu não tenho Parkinson, eu tenho PKS. Entendeu? Então o jornalismo me ajudou demais. E me ajuda demais, assim, tipo, eu fui na farmácia do estado esses tempos, o sistema estava fora do ar, 9h30 da manhã. Sim. Daí, 10h30 da manhã, 11h, nada do sistema voltar. Aí a moça disse, eu disse, não, eu não vou sair daqui, eu vou esperar minha medicação. Aí ela disse, então vamos rezar para que volte, sabe, bem debochada. Eu digo, não, tem outra atitude que a gente pode tomar, que não precisa ser reza. Aí liguei para meus colegas nas redações, daqui a pouco estava cinegrafista da TV Com, na época, da RBS TV, fotógrafo do Correio do Povo. Em segundos o sistema voltou. Ou seja, o jornalismo te dá esse despojamento. Sim. Né? Porque as pessoas, a maioria de idade, entendeu? Não reagem, ficam assim. Eu não, eu faço barraco. Sim. O jornalismo te movimenta, né? Tu é, antes de tudo, uma cidadã, entendeu? Com certeza. E se não fosse o jornalismo, como tu acha que estaria, assim, vendo a doença de fora? É muito difícil, cara. Muito difícil, muito deprimida, né? Porque a depressão é algo permanente na doença do PKS. Seria muito, muito triste se não fosse o jornalismo. Mas eu tô levando, né? Ai, que bom que existe o jornalismo nisso, né? E tu acha que tu ser jornalista, tu dá alguma influência, assim, pros teus filhos? Eu acabei influenciando, assim. O Fê, que é o meu guri do meio, parece que eu tenho 20, né? Eu tenho 3. O Fê fez física na URGS. Sim. Uns 3 semestres depois, ele disse, mãe, não quero mais, quero me dedicar para música. Está se dedicando para música, mas ele tem como profissão, ele trabalha numa produtora de vídeo, é da área. Sim. O Matheus está estudando cinema em São Paulo, né? E a Alice disse que ia ser psicóloga, enfim, não definiu muito bem. Mas o que eu acho que eu acabei influenciando os meus filhos? A crítica, que às vezes é severa contra mim, né? Mas tudo tu vê de uma forma crítica. É, bastante. Né? Tu não vê isenta. Né? Daqui a pouco tá todo mundo jantando, sai um papo ali, todo mundo já discursa, já tem uma teoria, né? É, eu vejo muito isso na Alice também. Eu pensei que a Alice fosse seguir pelo jornalismo, assim, porque ela tá sempre postando umas coisas bem... Mas a Alice é super racional. E o jornalismo tu tem que ser racional, mas tem que ter uma boa mescla de emocional, né? É verdade. E eles nunca... Como é que eu posso explicar? Te cobraram atenção, assim, porque quando a gente tá no jornalismo, normalmente vive muito na redação, né, no trabalho. Bom, eu tenho que dizer o seguinte, eu não sei como é que eu não tive nenhuma internação nesse período. Porque criar 3 filhos com salário de jornalista e ter o retorno que eu tive,
né, com a saúde mental deles, emocional deles, foi algo incrível. Mas eu passei por momentos muito difíceis, assim, uma vez cheguei na redação, sentei, liguei meu terminal, larguei Matheus na creche, né? Todo mundo, me virei, o que houve? Eu com a mochila do Power Ranger do Matheus nas costas. Então eu pagava esses micos, assim, sabe? Sim. De madrugada eu fiz um bolo para uma festinha que ia ter na escolinha do Matheus, e que era no outro dia a festinha, eu confundi. Então a vida de jornalista é uma coisa, foi muito conturbada, assim, eles. Matheus, mãe, como eu custei adivinhar o que era aquilo no teu pescoço? Que era um radinho, que eu ouvia rádio o dia inteiro. E eu tinha 3 empregos, e cumpria o horário nos 3 empregos. Meu Deus. Entendeu? Mas também eu criei que tipo de homens completamente independentes, né? Tentando fugir do machismo, né? Tentando fugir do preconceito, porque a geração deles está enfrentando isso muito mais do que as nossas. E com o jornalismo eu acho que eu também influenciei positivamente. Eles nunca apresentaram uma reação negativa, assim, né, por tu ser jornalista. Então, salvo o fato de não conseguir comprar um bom tênis de sim. marca. Não consegui acontece, na peça né? tal, no show tal, por pura falta de grana, eu tenho certeza que eles gostam muito e se orgulham muito da profissão que a mãe deles escolheu. Com certeza. E teve algum momento que tu pensou em largar o jornalismo, que aconteceu alguma situação que tu ficou, meu Deus, não é isso que eu quero fazer da vida? Olha, não é o jornalismo propriamente dito, mas me aconteceu uma coisa muito interessante recentemente. Que eu me exponho muito nessa história do Parkinson, né? Me exponho no sentido de que todo mundo me conhece, eu dou depoimento, dou entrevista, as palestras. E esses dias, um grupo de São Paulo me procurou, 2 fotógrafos, querendo fazer um ensaio fotográfico comigo. Eu digo, como assim um ensaio fotográfico? Beirava o nu artístico. Eu digo, meu bem, salvo uma avó fofa. Aí, mas os caras me falaram, mexeu um pouco comigo, mas eles iriam explorar o fato de eu ser jornalista, entendeu? Aí eu digo, poderia fazer, ganharia uma grana boa, né? Claro. Bem mais do que eu acho que uns 2 anos de salário de jornalista. Meu Mas Deus. daí, como diz a musiquinha, assustada, eu disse não, entendeu? Não estava preparada para aquilo. Mas, enfim, foi uma situação que eu fiquei questionando. Tu vê, quando tu faz opção pro jornalismo, parece que vem isso implícito, né? Não, tu não tem grandes ambições. Para alguns isso pode se parecer meio pegas, né? Meio mentiroso, né? Meio, que lindo não ter ambição nos dias de hoje. Mas tu leva, né? Pois é. Porque quando tu faz o que tu gosta, cara, não tem tempo ruim, né? Tu faz o melhor de ti, porque é o que tu gosta. Isso eu acho fantástico. Com certeza. E para uma pessoa ser jornalista, assim, o que tu acha que ela deve ter? Porque tem pessoas que acham, escrever bem, mas tem outras pessoas que acham que é mais o lado emocional, assim. O que tu acha que é essencial para um jornalista? Eu acho que tu tem que ter muita informação. Né? Tu tem que ter muita vontade de saber por detrás das coisas. Não só para aquilo que tu tá lendo ali. Naquela manchete, naquela revista, naquele jornal, enfim. Tu tem que ter, por incrível que pareça, tu tem que ter muita seriedade, né? Por incrível que pareça que eu digo, porque tem gente que acha que, entra aqui, por exemplo, um para um lado, outro para o outro, falando alto, gritando, não sei o quê. Sim. Né? Que é um curso que te exige isso. Né? E eu acho que tu tem que ter, principalmente, muita seriedade. Sim. O que tu representa, o que tu tá carregando contigo, e que tu vai sempre ser, em primeiro lugar, jornalista. Sabe? Eu escrever bem. Tanta gente escreve bem, né? E é um mau jornalista, Só que né? usam isso contra nós, né? Pois é. Porque o escrever bem não é o escrever corretamente, te informando corretamente, né? Escrever bem, muita gente escreve bem. Mas não tem nenhum compromisso com o que vai multiplicar aquilo ali. Nós jornalistas temos, né? A gente tem compromisso com tudo o tempo todo, né? Eu queria uma opinião tua sobre o que está acontecendo no Brasil agora e a forma como os jornais estão retratando isso. Esse caso do impeachment, todas essas coisas. É complicado, né? Porque nós somos da mídia e a mídia está... Eu penso que a mídia está completamente parcial. Não sou a favor de tudo que aconteceu nesse país, mas sou a favor de 2 governos que foram os únicos governos que promoveram um avanço social imenso nesse país. Eu tenho uma cena assim que nunca saiu da minha cabeça e faz tempo que aconteceu. A gente estava na beira da praia e tem uma amiga minha que é bem abastada financeiramente,
furiosa porque a empregada dela ia começar a fazer pilates. Furiosa com isso. Por quê? Porque ela não ia poder fazer pilates, porque a empregada dela tinha horário para cumprir. Sabe? Então eu acho que existe nesse país, sim, uma classe dominante que não quer saber que outros tenham acesso a ensino superior, quiçá a uma aula de pilates, né? Então eu acho que tá muito complicado, tá perigoso, mas para bagunçar, para arrumar tem que bagunçar, né? Sim, é verdade. E se tu fosse dar um recado para uma pessoa que quer ser jornalista, quer cursar a faculdade, o que tu diria para ela nesse momento? O que eu diria para ela nesse momento? Fica mal com Deus, quem não sabe. Faça outra coisa. Não diria. Eu diria o seguinte, cara, tu tá te envolvendo com uma das coisas mais magníficas e lindas do ser humano, que é a criatividade. Sim. Que é a verdade. E que é a liberdade. Que eu acho que são pilares que tu tem que ter na tua profissão. Se tu não os tem, vai atrás. Porque vai ser te proporcionado isso. Não tem aulas que tu te diverte muito mais que qualquer outra coisa? Sim, bastante. É a tua criatividade que tu tá usando. Porque tu abre isso, né? É como se tu abrisse programinhas de computador, não é isso? É. Eu acho assim que... Eu não tenho essa. Se um dos meus filhos resolvesse, mãe, você é jornalista, eu ia dizer, vamos nessa. Entendeu? E outra coisa que eu esqueci de te perguntar. Quantos anos tu tinha quando entrou na faculdade? Eu sou de uma família meio complicada, assim, financeiramente, né? Com dificuldades financeiras muito acentuadas, assim. Comecei a fazer faculdade muito tarde. Sim. Comecei a fazer faculdade com 24 anos. 24. Sabe? Mas o que também me favoreceu sobremaneira, porque eu não tinha os piti de não quero prova porque eu não estudei. Quero repetir a prova, sabe? Assim, já tava mais eu levava a madura, coisa assim. com muito mais maturidade. Né? Mas eu acho isso bom, assim, porque a gente escolhe a profissão quando tem 17 anos, 16. E é um risco, né? E tem gente que não tá preparada pra nada, né? Tipo, a Lilinha, ela começou querendo fazer medicina e não foi pra medicina, fez relações internacionais, trancou, agora tá fazendo enfermagem, então, tipo, ela tava fazendo e não sabia direito, né, o que queria. Acho que quando a gente é mais velho, né, consegue pensar melhor. Mesmo assim, às vezes acontece alguns probleminhas, Sim. né? Eu ainda bem que acertei de cara, assim. Mas eu acho que é isso, então. Acho que é, ok? Disse muita besteira? Não, foi muito bom. Vai ser um texto bem legal. Deu?